A inteligência colhe e recolhe e reúne os dados oferecidos pela percepção, a imaginação, a memória e a linguagem, formando redes de significações com as quais organizamos, ordenamos e damos sentido ao nosso mundo e às nossas vidas. O pensamento, porém, vai além do trabalho da inteligência. Ela abstrai, ou seja, ela separa os dados das condições imediatas das nossas experiências e os elabora na forma de conceitos, ideias e juízos, estabelecendo articulações internas e necessárias entre eles pelo raciocínio, indução e dedução pela análise e pela síntese. Fórmula teorias, procura prová-las e verificá-las, pois está voltando para a verdade do conhecimento. O conceito ou uma ideia é uma rede de significações que nos oferece o sentido interno e essencial daquilo que se refere, os nexos causais ou as relações necessárias entre seus elementos, de sorte que por eles conhecemos a origem, os princípios, as consequências, as causas e os efeitos daquilo que se refere. O conceito ou ideia nos oferece a essência, significação necessária de alguma coisa, sua origem ou causa, suas consequências ou seus efeitos, seu modo de ser e de agir. O pensamento expressa os nexos ou ligações dessas redes de significações por meio dos juízos, pelas quais estabelecemos os elos internos e necessários entre ser e suas qualidades, propriedades e atributos, assim como entre o ser e aqueles predicados que lhe são acidentais e que podem ser retirados sem que isso afete seu sentido e sua realidade. O conjunto de juízo constitui uma teoria quando estabelece a clareza um campo de objetos e procedimentos para conhecê-los e enunciá-los. Organizam-se, ordenam-se os conceitos, articulam-se, demonstram-se os juízos, verificando seu acordo com as regras e princípios de racionalidade e demonstração. Teoria é a explicação, descrição e interpretação geral das causas, formas, modalidades e relações de um campo de objetos, conhecido graças ao procedimento específicos próprios da natureza dos objetos investigados. O pensamento elabora teorias, ou seja, uma explicação de interpretação intelectual de um conjunto de fenômenos e significações. Por isso falamos em teoria da relatividade, teoria genética e teoria psicanalítica, e etc. Uma teoria pode ou não ser diretamente de uma prática e ter não uma aplicação prática direta, mas não é prática que permite determinar a verdade ou falsidade teórica, e sim critérios internos à própria teoria. A prática orienta o trabalho teórico e verifica suas conclusões, mas não determina sua verdade ou falsidade. O pensamento propõe e elabora teorias e cria métodos. O método, como regulador do pensamento, usa um método e seguir regular e ordenadamente um caminho por meio do qual um objeto é alcançado. No caso do conhecimento, é o caminho ordenado que o pensamento segue por meio de um conjunto de regras e procedimentos racionais com três finalidades: conduzir à descoberta de uma verdade até então desconhecida, permitir a demonstração e a prova de uma verdade já conhecida e permitir a verificação de conhecimentos para averiguar se são ou não verdadeiros. O método é, portanto, um instrumento racional para adquirir, demonstrar ou verificar conhecimentos. Nas várias formulações que recebemos no correr da história, da filosofia e das ciências, sempre teve o papel de um regulador do pensamento, isto é, de verificador e avaliador das ideias e teorias, guiando o trabalho intelectual e avalia os estados óbitos. Desde Aristóteles, a filosofia considera que, ao lado de um método geral que todo e qualquer conhecimento deve seguir, outros métodos particulares são necessários e adequados à especificidade do objeto a ser conhecido. Dessa maneira, são diferentes entre si os métodos de geometria e da física, da biologia e da sociologia, e assim por diante.